isso, nós estamos ao vivo aqui com o Morning Show, diretamente dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo, e hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Ô Pondé, no intervalo... no intervalo não, já tô vendo aqui você com o seu cachimbo aqui. Ô Pondé, tá parecendo o Olavo de Carvalho, hein, meu? Nem um pouco. Brincadeira. Pondé, vamos continuar a entrevista aqui. Agora a pergunta é do Vinícius Moura, mais conhecido como Vini. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Pondé. Primeiramente, bom dia, prazer falar contigo. Pondé, me chamou a atenção uma fala tua no último bloco, quando você falou que daqui 2 anos as pessoas nem vão se lembrar mais do coronavírus. E me chamou a atenção justamente pela gravidade, né, do coronavírus, o impacto mundial que ele tem causado, mas de alguma forma isso tem a ver um pouco com a quantidade de informação que nós temos hoje, as rápidas transformações. Existe alguma explicação filosófica para esse esquecimento daqui 2 anos de algo que está sendo tão repercutido hoje? Olha, eu acho o seguinte, normalmente quando me perguntam sobre pós-pandemia, eu faço essa observação que levou a tua pergunta, né? Eu acho que tem 2 pós-pandemias. Tem uma pós-pandemia que é uma pós-pandemia imediata e tem uma pós-pandemia que eu falei daqui 2 anos. Não é tanto filosófico, também, mas antes de tudo é histórico. Muito pouca gente lembrava da gripe espanhola até acontecer essa pandemia. Quem lembrava? Eu, por exemplo, lembro dos textos do Nelson Rodrigues, porque eu sou um grande leitor do Nelson, em que ele falava da gripe espanhola. Mas não era uma coisa que circulava por aí, gripe espanhola. Então, primeiro por essa razão, tá? Porque a vida, quando ela entra na sua rota mais ou menos cotidiana e normal, as pessoas começam a cuidar daquilo que elas têm que fazer. E aí, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, grandes traumas acabam passando para um segundo, um terceiro lugar na memória mais próxima da vida e na necessidade de tomar algumas atitudes para resolver a própria vida. Então, por esse fato, eu suspeito que, uma vez instalada a vacina, uma vez distante do evento histórico enquanto tal, a tendência é que se realize o comportamento possivelmente mais próximo ao comportamento, por exemplo, em relação à gripe espanhola, que tem cerca de 100 anos, né? Um pouco mais de 102 anos, mais ou menos. Então, essa é a principal causa. E, olha, normalmente, quando eu tenho emitido opiniões sobre a pandemia, sobre o pós-pandemia, são opiniões emitidas em cima de leitura histórica, fatos históricos, análise de historiadores, e não tanto leitura em cima daquilo que eu acho que seria legal acontecer. Eu raramente falo a partir desse ponto de vista do que eu acho legal que vai acontecer, mas tento sempre oferecer uma reflexão que me parece um pouco mais consistente, porque eu entendo que esse seja o papel do intelectual público. O intelectual público não deve ser orgânico partidário, nem orgânico ideológico, nem orgânico no sentido de oferecer motivacional ou autoajuda, digamos assim. Agora, se você me pergunta se teria algo filosófico nesse meu olhar com relação daqui 2 anos, e se o barulho que a epidemia está fazendo tem a ver com a sociedade em rede que a gente vive, eu acho que você tem razão. Em grande medida, eu acho que tem alguns fatores, tá? Primeiro, essa pandemia, ela começou no mundo pela elite. A elite que viaja no final do ano, que faz voo para o exterior, que anda de avião a jato, que atravessa os oceanos, certo? E que estava viajando quando a epidemia chegou. Outro fator, capitalismo globalizado, em que normalmente quem viaja muito é pelo menos do extrato médio para cima, né, da sociedade. 2, a epidemia pegou de frente o corpo hospitalar. Grande parte do corpo hospitalar é feito por médicos e médicas que são elite da sociedade. Isso também criou um impacto muito maior. Como eu já disse algumas vezes na minha coluna da Folha e nas redes sociais, e mesmo nas mídias em que eu trabalho sistematicamente, como a TV Cultura, me parece que a morte na saúde pública, digamos grosso modo, não da mídia.
né? Muita gente sempre morreu na saúde pública no Brasil e grande parte das pessoas nem estavam aí. A verdade é que à medida que a epidemia vai, infelizmente, ceifando vidas na periferia, nas redes sociais as pessoas vão perdendo interesse por ela e ficando muito mais ocupada com Bolsonaro, anti-Bolsonaro e problemas raciais. O que eu não estou dizendo que não são todos eles problemas importantes do que a gente está vivendo. Eu estou descrevendo um processo de dispersão de conteúdo nas redes sociais. O que acontece associado à ida para a periferia. Então, me parece que são esses os fatores. Ok, Pondé, fica com a gente, que a gente vai te aproveitar ainda no programa. Queremos ouvir sua opinião sobre outros assuntos. E, produção, se vocês puderem dar aquele destaque aqui para o livro do Pondé, Você é Ansioso? Reflexões contra o Medo, aqui, da editora Planeta, que o Luiz Felipe Pondé está lançando exatamente aqui no nosso programa.